Boa noite. O Benfica e Sporting Braga juntaram-se hoje ao Sporting no lote dos semifinalistas da Taça da Liga. O Benfica venceu o Tondela por 3-0. No Estádio da Luz, o Sporting Braga venceu o Santa Clara por 5-0. No Estádio da Luz, a equipa do Benfica voltou a fazer uma exibição que não agradou aos adeptos. Foram mais de 50 mil que estiveram nas bancadas do Estádio da Luz. Ainda assim, acabou por conseguir o triunfo, um triunfo sem grandes problemas em face daquilo que a equipa do Tondela produziu. É o primeiro tema para a conversa com os nossos comentadores desta noite. Daqui a pouco já vamos ouvir José Mourinho em direto da sala de imprensa do Estádio da Luz, mas para esta noite estão comigo o Paulo Andrade, o Vítor Pinto, o Diamantino Miranda e o Nuno Dias. Boa noite para todos. Vítor, foi uma exibição um pouco abaixo do que seria de esperar. Não se nota uma evolução na produção de futebol do Benfica. Paulo, antes de mais, boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, Diamantino, o grande capitão Diamantino, Nuno Dias. Eu creio que havia expectativa de evolução por parte da equipa do Benfica e continuidade em relação ao Arouca. Eu já sei que as pessoas olham muito o Arouca com 3 golos de penalti e um canto, mas em termos exibicionais a ideia era o Benfica ganhar mais algum elé ofensivo, e o Benfica tem 5 alterações, mas são o Samuel Soares, o António Silva, o Leandro Barreiro, o Chaldrup e o Ivanovic, portanto havia alguma continuidade. O Tondela, por exemplo, mudou 10 jogadores, mas aquilo que se viu de facto foi um Benfica que continua a não estar muito esclarecido, ou pelo menos esclarecido ofensivamente, e depois o José Mourinho explica tudo com o facto de ter metido os tais pesos pesados que mete mais tarde. Ele refere esse termo e depois ouviremos aqui também José Mourinho a referir esse termo, que depois, já com Pablo Ives em campo, com Richard Rios em campo, a equipa ganhou outra facilidade e outra tranquilidade em campo. Eu creio que é sobretudo isso que se anda à procura, Paulo, mas também te digo, enquanto não há exibições brilhantes, enquanto não existe uma equipa mais solta ofensivamente, uma diferença de 8-0 em 2 jogos contra a Arouca e Tondela permite ao Benfica respirar, permite ao Benfica agora ir a Guimarães também com confiança, pelo menos, e a acreditar que pode continuar num plano de equilíbrio, de bons resultados e de crescimento e consolidação. De resto, também não sejamos ingênuos, Paulo, porque o Mourinho realçou isso, 53 mil pessoas num jogo destes no Estádio da Luz, já depois do que aconteceu no jogo com o Arouca, também um período que é importante em termos políticos, continua a ser, 2 triunfos tranquilos por parte do Benfica, independentemente de uma outra situação, e poderemos ir falar depois do penalti em cima do intervalo mais à frente, mas para Guimarães o José Mourinho consegue que a equipa respire depois do que se passou em Newcastle e, repito, 8-0 em 2 jogos, independentemente das circunstâncias, são seguramente pontos positivos para o José Mourinho fazer a equipa crescer no balneário. Paulo, de qualquer forma, o Benfica só desbloqueou o resultado com um penalti, precisamente, e um penalti que deixou muitas dúvidas, que esteve a ser analisado. Mas também um golo anulado por 1 centímetro, Paulo. Também... Portanto, o centímetro não vale. Passa a ser... já está em jogo. Para o Vítor hoje está muito benéfico, muito simpático. Boa noite a todos em primeiro lugar. Boa noite a quem nos está a ouvir e ver. Quando analisarmos o lance de penalti, você vai dizer alguma coisa. Fiquei agora muito surpreendido com estas opiniões do Vítor. Costuma ser muito claro nas suas opiniões e muito incisivo. E você? E fiquei a saber que o Benfica, isto foi uma demonstração de confiança para o futuro, esta excelente exibição do Benfica. Vai realmente brilhar. Vão para Guimarães cheios de força, realmente foi uma exibição inacreditável. O público da Luz assobiou porque realmente estavam distraídos. O Benfica fez um grande jogo. A primeira dúvida que nós temos é quantos penaltis é que o Benfica vai ter este ano. Vai bater o recorde de penaltis, seguramente, não há dúvida nenhuma, está a acelerar com o ritmo. Olha que toda a arbitragem para Guimarães. Penalti de hoje, inacreditável. Inacreditável. Na mesma semana há uma situação igual no jogo do Sporting, a bola bateu na mão do defesa muito em cima e, portanto, não era penalti. Desta vez, o muito em cima já é penalti. O trambolhão que o pobre do jogador do Tondela levou com aquele encosto não conta nada. Enfim, são umas atrás das outras. Já sabe que o António Silva pode puxar as camisolas à vontade, não há penaltis nenhuns contra o António Silva. Puxões de camisolas das outras equipas, penaltis garantidos. Portanto, andamos nesta, já percebemos o que é que vamos ter para esta época e, portanto, o que eu espero é que realmente o Benfica continue a jogar como está a jogar e que isto dê confiança aos jogadores e já para Guimarães.
Diamantino, já na zona de entrevistas rápidas, o José Mourinho e o terceiro gol é uma oferta do que não daria o prémio de homem do jogo, como foi dado a Luca Bacchio, que espera mais dele. Concordas? Possivelmente é porque o conhece melhor que nós todos. Eu, por acaso, achei que o melhor jogador. Eu achei que fez uma primeira parte um pouco acima dos outros. Foi o único que mexeu com o jogo, foi o que tentou desequilibrar, teve uma ou duas oportunidades. Estou de acordo. Na segunda parte, nem tanto. Mas também, se me perguntares a quem é que eu dava, também não te sei dizer. Eu não vi ninguém que tivesse feito assim... Não era uma grande exibição. Um bocadinho melhor que todos os outros. Carlos Macedo, se calhar. Não, assim, eu falo sempre nessas coisas sem complexos. Eu sei. Sabes disso perfeitamente. Como não tenho complexo em relação aos outros clubes. A senhora Dona Cláudia é que o chamou ao bar. Não faço comentários com complexo de qualquer ordem em relação aos outros. Olha, eu clubes. falei de 1 centímetro e o Paulo Andrade julgou que tinhas sido tu, até veio logo para cima de mim. Julgou que tinha sido ele. Tinha sido Diamantino a falar do gol de 1 centímetro. Não. Já vi tanta coisa esta época. Mas pronto. Não, dizer que foi eu não entregava, eu não sei a quem é que haveria de entregar o prémio de melhor jogador em campo. Olha, o Samuel não era, não tocou na bola. Fez uma defesa aos 94 minutos. Se calhar era o melhor. Fez uma defesa aos 94 minutos. Uma defesa, quer dizer. Se calhar era o que foi ter com ele merecia. aos 94 minutos. Não fez disparate. Esse não ganhava de certeza. O resto não. Foi tudo dentro da mediocridade. O resultado é justo, não é isso que está em causa. Com um gol, a abrir com um gol que não deveria, na minha opinião, ter sido assinalado penalti. Para a gente que costuma ver penaltis e outros que não são marcados também. Mas pronto, não deveria ser penalti. O que é compensado depois com o fora de jogo de 1 centímetro, quer dizer, não consigo perceber o que é 1 centímetro. Quer dizer, consigo, mas não sei, não faço. Sei que o resultado é justo numa exibição muito fraca. Vamos esperar dias melhores. A lógica dos pesos pesados de Mourinho, achas que pode absolver o resto da exibição? É assim, toda a gente espera sempre, dentro daquilo que está a acontecer, que aqueles que são normalmente considerados os titulares indiscutíveis que vão dar outra elan ao jogo. Mexeu um bocadinho, os golos são marcados por uma jogada é feita, pela primeira vez aparece um pouco daquele rios que toda a gente está à espera desde que chegou. Vamos ver se este gol o consegue inspirar para os próximos jogos. E o excelente gol do Pavlidis. Portanto, dar um pouco razão ao Mourinho ter que meter... Porque aquilo que eu estava aqui a dizer durante a primeira parte é que o Benfica a jogar assim não era correr o risco de não ganhar, mas o maior risco que estava a correr é que estava a correr muito no jogo. E não convinha para uma equipa que, em princípio, segundo o treinador também, está muito cansada, muito fatigada, não convinha nada andar a correr o jogo inteiro. E é isso que preocupa, pelo menos a mim, Sim. quando vou fazendo e analisar os jogos. É que o Benfica consegue dividir os jogos com toda a gente. Não há um domínio constante do Benfica em jogo nenhum. Divide o jogo. Portanto, isso obriga os jogadores a correrem muito. O que não era conveniente para esta altura. Mas foi o que aconteceu hoje novamente. Nuno, não seria de esperar já uma melhoria evidente no futebol do Benfica, nesta altura? Antes de mais, boa noite, cumprimentar os telespectadores e os ouvintes da CM Rádio e dizer-te que é evidente que sim. Eu acho que é muito pouco aquilo que se viu hoje do futebol produzido pelo Benfica. E mesmo a questão dos pesos pesados é discutível. José Mourinho não colocou de início nenhum jogador que nunca tivesse sido titular do Benfica. Calma. Com ele, é verdade que Barreiro não tem sido titular, é verdade que Samuel Soares não tem sido titular, é verdade que Sheldrup não tem sido titular, mas estamos a falar de jogadores que já foram titulares esta época no Benfica e que já têm minutos acumulados. Ivanovic já foi titular. Portanto, é assim, é uma mudança, mas não é uma mudança com a introdução de miúdos da formação. Mais, Mourinho disse que ia dar minutos ao Obrador, deve ter dado no aquecimento, porque o Obrador não entrou. E, portanto, isso também é sinal daquilo que Mourinho disse no fim. Finalmente gostei de ouvir Mourinho dizer que a responsabilidade foi exclusivamente dele porque não conseguiu passar à equipa a dinâmica e as ideias que tinha para este jogo e que de facto
teve de recorrer a jogadores com... Podes-me dizer, Rios é um jogador, mesmo não estando bem, se estiver bem faz a diferença, como fez no lance do golo. Pavlidis é um jogador da área que Ivanovic não é, tudo isso é verdade. Mas achas que a situação do Obrador é um sinal de que Mourinho não conta com ele? É um sinal... Vamos lá ver. Mourinho, quando foi questionado sobre o Obrador ontem, não deu uma resposta que fosse afirmativa quanto à afirmação imediata do jogador. Disse é que hoje provavelmente ia ter minutos. Isso ele disse. E não teve. Eu sei que o Benfica só consegue consolidar o resultado já nos 10 minutos finais. Creio que é essa, aos 84 ou 85. 82, o 2-1. O 2-0. E o 3-0 já é em período de compensação. Eu acho que isso eventualmente pode ter condicionado a estreia de Obrador. Mas quer dizer, falando daquilo que me perguntas em concreto, eu só estive a dar aqui alguns exemplos para dizer o Benfica não lançou miúdos da formação ou da equipa B que pudessem baixar a qualidade do jogo do Benfica. Não. São jogadores rotinados e habituados, muitos deles que não sendo titulares têm minutos, alguns deles que já foram titulares algumas vezes, portanto, não há aqui a questão de menor entendimento entre os jogadores, de falta de conhecimento. Não. Todos os que jogaram de início e os que entraram, têm conhecimento uns dos outros, têm ritmo uns com os outros e, portanto, a qualidade do futebol do Benfica é demasiado pobre para a qualidade individual dos jogadores. E, portanto, acho que há aqui algum sinal de preocupação, porque, quer queiramos, quer não, já são quase 10 jogos de Mourinho à frente do Benfica e não se vê evolução em termos de qualidade do futebol apresentado. Eu também acho que o Luquebacchio foi o melhor. Vamos ver se há Luquebacchio em Guimarães, porque saiu com gelo nas duas pernas e a coxear. Aquilo são aquelas questões de precaução. Pois eu sei, mas a verdade é que ele jogou, se calhar, tempo a mais. Mas é aquilo que dizemos. O Luquebacchio tem que estar na redoma porque é o único extremo com perfil titular certo, que o Benfica tem. Eu acho que é claramente o melhor jogador do Benfica. Atenção, faz 2 golos. Até na Taça da Liga tem que jogar. Faz 2 golos na segunda parte, um deles anulado por 1 centímetro que eu ainda não consegui perceber onde. Vou ter que acreditar no VAR, porque se umas vezes conta, nas outras vezes também tenho que contar. Com a qualidade de imagem. E acho que se não fosse o Luquebacchio, vou dizer, acho que hoje eu gostei, quer na primeira, mas também na segunda, do Osnas. Acho que fez um jogo já um bocadinho mais próximo daquilo que é. Agora, estamos a falar de uma exibição por baixo, uma avaliação por baixo. Não grandes exibições e a qualidade global, eu acho que, de facto, mais uma vez, ficou muito a desejar, a tal ponto que Mourinho teve de admitir que não foi capaz de transmitir à equipa a energia e as ideias que ela precisava e só quando meteu os jogadores de outro requinte, vou-lhe chamar assim, é que a coisa se resolveu. Mourinho que já vai falar daqui a pouco também na sala de imprensa, mas Vítor, em relação então ao lance do penalti e àquele golo anulado por fora de jogo de 1 centímetro. A questão de fora de jogo de 1 centímetro é fácil e o Paulo Andrade sabe perfeitamente isso. Com o nível de qualidade das imagens que existem em Portugal, essa definição torna praticamente impossível um rigor absoluto em fora de jogo tão no limite. E tu ainda então, Paulo, tu que és um senhor de televisão, sabes melhor do que eu como é que isso funciona. Portanto, um fora de jogo de 1 centímetro é mesmo uma situação no limite se são seguidos todos os protocolos, que era o momento da definição do frame. E creio que o Conselho de Arbitragem faz o debriefing imediato das atuações dos videoárbitros, vai estar atento à situação. Sendo Taça da Liga isso também acontece, Vitor? É que isto não é uma havia competição da Federação. Ao serviço, portanto, não sendo jogo da Taça e estando videoárbitro ao serviço, o conhecimento que nós temos é que existe... Eu acho que este é um jogo que merece uma avaliação clara do videoárbitro. Porque quando é nomeado um avaliador específico para o jogo, como acontece quando está presente o tal mentor nos jogos, como aconteceu no Estádio do Dragão, Elmano Santos esteve presente como mentor da equipa de arbitragem, esse escrutinador do VAR tem acesso em tempo real às comunicações, está a ouvir as comunicações em tempo real. Neste caso, a questão do fora de jogo, se foram seguidos os protocolos e dá 1 centímetro, temos que respeitar e acreditar, porque ninguém fez isso para adulterar nenhum lance, como é evidente. Quanto muito é por insuficiência técnica, mas isso é uma discussão que já houve em Portugal a outros níveis, noutros momentos em que era preciso ter mais frames por segundo para a imagem ser mais rigorosa. E não havendo aquela margem de segurança da UEFA e Portugal, ao contrário das competições europeias, continuando a dizer qual é a distância, deixa-nos sempre um bocadinho de pé atrás quando há um fora de jogo de 1 centímetro. A questão do penalti é inacreditável, sobretudo porque foi um lance revertido. Paulo, um lance destes, visto pelo árbitro em primeira mão,
corrido, no imediato, o árbitro até se podia deixar enganar pela circunstância. Ser alertado pela Sra. Dona Cláudia Ribeiro e o Sr. Carlos Macedo, que, pelos bichos, já não está em greve de zelo. Se não está em greve de zelo, peço imensa desculpa porque tinha a informação que estava. Portanto, foi a fonte que me enganou. Ir lá e decidir-se, até o nosso Marco Pina disse que não fazia sentido esta assinalar penalti, decidir-se por assinalar penalti, com a explicação que deu, que o braço não estava em posição natural, quando praticamente todos os frames, se vê que o Leandro Barreira, que vai para cima do Afonso Rodrigues, não é? Afonso Rodrigues, do Tondela. Portanto, é um lance onde claramente uma perspectiva abrangente do lance percebe que não haveria aqui condições para sequer fazer a reversão. Mas isso é só a nossa opinião, pelos vistos, também os analistas de arbitragem irão nesse sentido. Está uma excelente oportunidade para o Sr. Duarte Gomes, tem estado muito ocupado com as questões dos agarrões, também poder clarificar a sua interpretação em relação a este tipo de jogadas. Mas claramente foi uma má decisão, sobretudo porque foi alvo de análise e de reversão do próprio árbitro, que não consigo mesmo entender como é que o árbitro se deixa levar numa situação destas. Mas, Paulo, o que nós temos assistido é que raramente vemos um árbitro não seguir a indicação do VAR. Sim, mas quer dizer, a última palavra é do árbitro e quer dizer, num lance destes tão evidente, na minha opinião, em que realmente há um encontrão primeiro do Leandro Barreiro que eu fiquei admirado ele não ter logo marcado falta. Fiquei admirado ele não ter logo marcado falta. Depois a seguir, a VAR chamá-lo, quer dizer, e depois não é só isso. Esta semana houve um lance similar em que há uma bola no braço de um jogador da equipa adversária do Sporting, em que o motivo que todos invocaram para não ser penalti é que foi a bola muito em cima. Como foi esta também, quer dizer, é que esta não só dá um encontrão, como a bola é colocada no braço muito em cima. Portanto, isto é completamente absurdo. E também com a equipa do Tondela. Mas isso já é outra coisa e tem a ver com a análise do jogo. Eu acho que todos nós estamos influenciados ao analisar este jogo também pela forma como o Sporting se bateu em Tondela, não foi em casa, com o Tondela. Mas era outra equipa. Portanto, era uma equipa melhor que esta do Tondela, era a primeira equipa do Tondela, não era a segunda como hoje, e houve aquela exibição. Portanto, isso também ajuda a que ainda haja mais um motivo para se sentir uma diferença abissal em relação às exibições e que se castigue mais, digamos, a exibição do Benfica. E é bom não esquecer que um golo é esse penalti e o terceiro golo é um erro do defesa esquerdo que perde a bola ali ao pé da área. E podia ter acontecido outro igual com o João Afonso, que perde também a bola. É o golo anulado. A perda que é o golo anulado também. Portanto, houve este terceiro e tinha havido esse do João Afonso, que é um golo anulado, que também é ele que perde a bola. Quer dizer, foi realmente um jogo muito mau, uma má arbitragem, um mau VAR, enfim, tudo mal demais. E já agora, para vos compensar, tiveram 90 minutos a assistir a isso. Vou-vos oferecer um livrinho com o meu amigo Aníbal Coutinho, do Guia Popular de Vinhos, que eu vos costumo oferecer. Aí vai eu para vos compensar dos 90 minutos que estiveram a ver aquele jogo. Mas realmente, de uma maneira geral, não há dúvida nenhuma que pronto, foi um mau jogo de futebol e que eu continuo a achar que, e já o disse aqui mais uma vez, que acho que com o Zé Mourinho ainda não se viu um Benfica muito diferente do Bruno Lage. Mas Dimatino, estas situações, já disseste que em relação ao penalti também foste claro que para ti não existiu, mas estes lances em que os árbitros vão ao VAR deveriam ser os árbitros a ter a última palavra. Mas é por isso que nós nos batemos. Às vezes não querem ter, mas tem. Pois, mas o que vemos eu antes de seguir, só queria agradecer mais uma vez ao Paulo Andrade e ao Aníbal Coutinho, que foi este Guia Popular dos Vinhos. E vou escolher os melhores vinhos, porque às vezes é bem preciso beber um bocadinho mais para vir para este programa e ouvir certas coisas. Todos os anos o levas. Eu já disse que não era penalti, disse durante o jogo que não era, quer dizer, na minha opinião não era penalti. Até porque o Vidal tinha que ver a falta durante o jogo, mas também não concordo com o que o Paulo disse. Não foi, o choque não foi antes da mão. Foi quase em simultâneo. Foi quase em simultâneo, um bocadinho depois já da bola ter batido no braço. Olha, vamos traçar a linha. Eu já disse que não foi penalti. Claro, eu sei. Agora, não foi antes, o encontrão não foi antes. Foi quase em simultâneo, um bocadinho até depois da bola ter batido no braço. Ele só frame a frame. Não era jogada para se marcar o penalti, na minha opinião.
E a pergunta era sobre o penalti. Sobre a decisão dos árbitros, ou a falta de decisão dos árbitros é aquilo que em relação ao VAR. É aquilo que nós assistimos sempre quando há chamamentos ao VAR. O árbitro só reverte se quiser. A opinião dele é que vai contar, a decisão é dele, não é do VAR. E o castigo depois é para ele também, que ele é que é penalizado com o outro das classificações. Mas a decisão é dele. Claro, por isso ele mesmo é penalizado se for má decisão. Não é se escudarem-se, porque há jogos que nós vimos muitas vezes que os árbitros só não têm notas zero variadíssimas vezes porque se escudam nos VARs. Só que o problema é que os VARs também muitas vezes... Não sei que notas é que têm. Muitas demais. Muitas vezes. Mas é uma situação, é complicado. O que nós ouvimos foi que... O problema é, gente, o problema é nós, aqui, quando estamos a fazer o jogo, principalmente, eu estou farto de dizer isto, nós que jogamos e tivemos milhares de ações, muitas vezes iguais às que acontecem nestes jogos, onde os árbitros têm de decidir, nós conseguimos muitas vezes, não é que não nos enganamos, que enganamos também, conseguimos muitas vezes, logo em tempo real, dizermos é penalti, não é penalti, é pisão, não é pisão, é de propósito, não é... E aquilo que às vezes me leva a ficar um pouco incomodado é irem ao VAR, terem tempo para ver as imagens e não fazerem aquilo que nós vimos mutas vezes à primeira... Bem dito, é só por causa disso. Mas também há a questão de... A explicação do árbitro normalmente é se o braço está em posição natural ou não. Ele disse que estava em posição não natural, mas, é o que ele diz. Não, o braço já completamente... Já vais dizer o que é que pensas sobre isso, porque José Mourinho acaba de entrar na sala de imprensa e vai então explicar a sua opinião sobre aquilo que se passou neste Benfica Tondela. Tá. Peço-lhe uma análise ao jogo e também qual é a importância de, nos últimos 2 jogos, estar com um goal average de 8-0, se é que isso interessa também para o que aí vem. Análise ao jogo. Não gostei da primeira parte. Senti-me culpado. Estive ali no banco. Alguma sensação de culpa de não ter conseguido passar a mensagem que queria passar, não ter conseguido passar a mensagem de resolver isto rápido e 53 mil pessoas num jogo da meia-final da Taça da Liga, a meio da semana, à noite. Acho que é uma coisa fantástica e merecedora de mais da nossa parte. Eu não quero dizer que a atitude foi má, porque não foi, mas foi uma atitude de QB, quanto basta. Este jogo vamos ganhar, mais ritmo, mais qualidade, menos qualidade. Mais cedo, mais tarde, este jogo vamos ganhar e deixámos o jogo andar. Na segunda parte acho que entramos muito bem, acho que o gol que nós fizemos, que foi anulado por, penso 1 centímetro, certo? Foi anulado por 1 centímetro, acho que é um gol bonito na sua concepção e depois na finalização acho que é um gol muito bonito e que, pronto, e que no fundo era a prova de que nós entramos na segunda parte melhor. Aquela espera interminável para saber se era 1 centímetro, 1 milímetro ou era golo válido, acho que também voltou a esfriar a coisa e depois fui obrigado a mudar da maneira que eu não queria mudar, que eu queria mudar para jogadores que merecem jogar algum tempo, mas eu depois tive que mudar na direção que eu não queria e que eu não esperava, mas que eles estavam lá no banco exatamente para isso. O jogo estava a entrar naquela meia hora final, onde há sempre um risco de uma equipa que não fez um único remate à baliza fazer um gol. Não quis arriscar e depois quando meto principalmente o Pavlidis, o cariz do jogo mudou. A equipa começou-se a ligar mais, começámos a ser muito mais fluidos, muito mais qualidade no jogo ofensivo. Depois o Richard entrou e com a sua fisicalidade apanhou uma equipa já em quebra e ele quebrou-a mesmo. Portanto, a vitória é normal, é mais que justa, é incontestável, mas eu esperava mais, principalmente na primeira parte. RTP. Boa noite, Sr. Mourinho. João Miguel Nunes, da RTP.
Falou em atitude de QB, esperava mais. Eu queria perceber o que é que faltou, no seu entender. Queria uma equipa a pressionar mais, a circular mais rápido a bola. Tudo isso. Ou seja, que estilo de jogo é que o José Mourinho não está, se calhar, ainda a ver no Benfica, que quer ver? É isso que eu queria perceber na sua resposta. Então temos que estar aqui meia hora. E se calhar há pessoas lá em casa que depois não iam perceber a minha terminologia, mas tentando ser o mais pragmático possível, porque às vezes utiliza-se uma terminologia complicada para as pessoas lá em casa. Eu resumia tudo isso em intensidade, seja defensiva, seja ofensiva. Pressionar como pressionámos durante praticamente todo o jogo contra o Arouca, ser muito mais verticais como fomos, recuperarmos bola e não olharmos para trás, recuperarmos bola e olharmos para a frente. Temos alguns vícios de recuperar a bola e olhar para trás, recuperar a bola e passar para trás, recuperar a bola e passar para o lado, tirando a bola só da zona de pressão, mas ficando contente só de recuperar e tirar daqui. E eu não quero recuperar e tirar daqui, eu quero recuperar e olhar para a frente. Quero intensidade, quero velocidade, quero ritmo. Melhora-se com treino, não há muitas oportunidades no treino para fazermos. Mas pronto, eu acho que já vou para aí na minha conferência de imprensa, para aí na 19ª ou na 20ª, eu tenho mais conferências de imprensa do que treinos com a equipa. Mas pronto, conseguimos bem com o Arouca. Hoje, nos últimos 10, 15 minutos, voltámos a conseguir. O Pavlidis é um jogador que liga muito bem o jogo. O Richard, as pessoas às vezes ficam um bocadinho frustradas com alguma bola perdida, com algum passe ineficaz, mas a fisicalidade, o ritmo que ele mete no jogo são também importantes para nós. Sim. Palavras de José Mourinho na sala de imprensa do Benfica. Daqui a pouco já vamos continuar a ouvir as declarações do técnico José Mourinho, mas é logo a seguir uma curta pausa nesta ligadora. Até já!